A escuridão profunda que cobria o mundo era cortada apenas pelo vento frio e cortante que soprava incessantemente em frente ao portão principal de uma base do Exército Brasileiro, no coração do Vale do Paraíba. No meio daquela ventania, um homem de meia idade, vestindo um sobretudo escuro e simples, permanecia de pé, imóvel. Seu nome era Júlio César Matos, general de exército, comandante militar do Sudeste. Um telefonema, recebido dias antes de sua filha, a recém-formada terceiro sargento Sofia Matos, havia rasgado seu coração. Pai, está muito difícil. As sargentos e oficiais mais antigas. Elas estão tentando me destruir. A voz dela, geralmente firme e cheia de orgulho militar, estava fraturada, desesperada. Seria fácil descartar como as dificuldades normais da vida na caserna, mas o tom era de pânico absoluto. Sua filha, seu orgulho, estava sendo vítima de um assédio moral e físico brutal por parte de suas superiores. Ele soube, com a intuição de pai e a experiência de décadas de comando, que aquilo não era o peso da disciplina, mas a crueldade da violência. Sem o carro oficial do comando, sem seu ajudante de ordens, ele veio sozinho. Apenas um pai correndo para proteger sua cria. Sua vestimenta não era a farda imponente, mas um simples sobretudo de inverno, fino para a fria madrugada da serra. Por fora, um cidadão comum. Mas aquela aparência discreta era o prelúdio da tempestade que viria para mudar o destino daquela base para sempre. No momento em que o general Júlio César se aproximou da guarita, o oficial de dia, um primeiro-tenente, saiu da sala de guarda, batendo a porta com força. Seus olhos demonstravam um excesso de tensão e desconfiança. Um civil se aproximando do portão principal em plena madrugada era para ele uma emergência. Ei, você! O que está fazendo aí, rondando a área militar? É espião, por acaso? O tenente gritou, a voz rasgando o ar gelado. Sem esperar resposta, ele agarrou bruscamente o colarinho do general. Júlio César sentiu a raiva subir como fogo líquido, mas a conteve. Ele não sentiu a necessidade de revelar sua identidade. Talvez por um breve momento, ele quisesse sentir na pele uma fração da humilhação que sua filha deveria estar suportando. Ele permaneceu em silêncio, aguentando a insolência do oficial. O tenente interpretou o silêncio de Júlio César não como paciência, mas como desafio. Ele ficou ainda mais agitado, apertando com mais força o colarinho do general e com a outra mão, começou a sacudir o sobretudo. Identifique-se agora ou vou te prender em flagrante. Ao puxar o tecido com violência, um dos botões do velho sobretudo se soltou. Por baixo, pendurada no pescoço, uma placa de identificação militar de metal balançou no ar frio. O tenente arregalou os olhos. Ele soltou o colarinho do general e esticou a mão, puxando a placa para examiná-la. A placa de identificação de Júlio César era diferente das de soldados ou graduados de baixa patente. Oficiais generais recebiam placas especiais, um detalhe sutil que o tenente não percebeu de imediato. Mas o fato de ser uma identificação militar só aumentou sua desconfiança. Você é militar? Onde serve? Qual sua patente? Fale agora. O tenente não baixou o tom de voz. Para ele, o militar de traje civil, perambulando pela guarita de madrugada, era uma violação grave dos regulamentos. Ele estava convencido de que sua conduta era um exemplo de cumprimento exemplar do dever. Foi então que Júlio César Matos abriu a boca. Sua voz era baixa, lenta, mas carregada de uma autoridade que parecia congelar o próprio vento. Eu sou general de exército do Exército Brasileiro. Um silêncio mortal se instalou. O soldado que estava de sentinela na guarita, observando a cena pela janela, parecia ter virado pedra. O tenente preparou-se para rir, para tratar aquele homem como um bêbado delirando na madrugada. Mas seu olhar encontrou os olhos do general, e ele parou. Aqueles olhos não continham apenas raiva. Havia neles a calmaria que precede a tempestade, uma aura letal. Júlio César levantou a mão direita e ajeitou o colarinho de seu sobretudo. Naquele instante, o tenente entendeu. Aquela postura, aquele olhar e por baixo do sobretudo rasgado, o brilho fugaz de 4 estrelas prateadas na platina do ombro.
O sobretudo não estava sobre a farda, mas a autoridade emanava de seu corpo, mais avassaladora do que a de qualquer coronel ou general que ele já tivesse visto. O sangue sumiu do rosto do tenente. Suas pupilas dilataram de puro terror, e um suor frio brotou em sua testa. Ele finalmente percebeu quem era o homem cujo botão ele arrancara, cujo colarinho ele agarrara. O comandante militar do Sudeste. O general de exército que comandava toda a região. Tremendo da cabeça aos pés, o tenente tentou se recompor. Ele levou a mão direita à têmpora, numa continência desesperada. Seu gesto não tinha o ângulo nem a firmeza regulamentar. Era um movimento quebrado, trêmulo. Brasil? Desculpe, meu general. Júlio César não respondeu à continência. Ele olhou para o tenente como se olhasse para um inseto, e então limpou a marca dos dedos do oficial de seu sobretudo. Seu nome, patente e unidade. A voz não era imponente, mas fria e seca, como se perfurasse a alma de quem ouvia. O tenente tentou falar, mas sua boca estava congelada, as palavras não saíam. Júlio César não tinha mais tempo a perder na guarita. Ele precisava entrar naquela base, impregnada pelo sofrimento de sua filha. Para iniciar sua operação de terra arrasada, ele simplesmente deu um passo à frente, e depois outro, caminhando em direção ao portão. Atrás dele ficaram apenas o olhar desesperado do tenente e o uivo do vento frio, que parecia carregar o som do seu coração se partindo. O portão da guarita se abriu por dentro. O andar de Júlio César não era o de um comandante em visita oficial. Eram os passos de uma fera protegendo sua cria, a marcha de um juiz pronto para enxugar as lágrimas dos injustiçados. Ao passar pela guarita, ele olhou de relance para o soldado de sentinela. O jovem estava tão apavorado que nem sequer conseguiu prestar continência, piscando os olhos em estado de choque. Ao entrar na base, Júlio César hesitou por um instante. Ele não sabia a localização exata do alojamento de sua filha, a sargento Sofia Matos. Ele pegou o celular do bolso e enviou uma mensagem. Pai chegou. Me diga o prédio e o número do quarto. Exato. Sem barulho, só texto. Segundos depois a resposta chegou. A mensagem detalhava a localização do alojamento dela. Ele guardou o celular e atravessou a base silenciosa e escura. A unidade parecia adormecida na quietude da noite de inverno, mas aos olhos de Júlio César, as sombras do mal se escondiam por trás daquela tranquilidade. O prédio dos alojamentos das militares solteiras ficava um pouco afastado dos outros. O local que sua filha indicara era ali. Enquanto caminhava, ele relembrou a mensagem dela. Elas estão tentando me matar. O peso daquela frase tornava seus passos mais pesados e ao mesmo tempo mais determinados. Ao chegar à entrada do prédio, Júlio César forçou a porta, mas ela não se moveu. Havia uma fechadura eletrônica que exigia uma senha. Ele pegou o celular novamente e mandou outra mensagem. Abra a porta. Ou me diga a senha. Pouco depois, um bip soou e a porta se destrancou. Era sua filha, Sofia. Ela estava de pijama, com os olhos marejados de lágrimas, parada diante do pai. Seu rosto estava pálido, como se não dormisse há noites, e seus olhos, vermelhos e inchados. Em seu pescoço e pulsos, marcas de agressão, hematomas roxos e arranhões vermelhos, eram dolorosamente visíveis. A visão de sua filha naquele estado foi como uma faca em seu peito. Ele quis abraçá-la ali mesmo, mas viu o olhar suplicante de Sofia. Não faça barulho, pai. Eles vão ouvir, Sofia implorava com os olhos. Júlio César segurou os ombros da filha e a guiou para dentro do corredor. O local estava escuro, mergulhado em silêncio. Sofia sussurrou, pai, estão todas dormindo. É no segundo andar. Eles subiram as escadas em silêncio. O corredor era longo, as portas firmemente fechadas. Sofia parou em frente a uma delas, olhando-a com medo. Este é o meu quarto. Elas ficam no final do corredor. A capitã, a tenente e a primeira sargento. São elas que me atormentam. A voz de sua filha era uma mistura de ressentimento e pavor. Júlio César segurou a mão dela e viu de perto os hematomas em seu pulso.
Aquelas não eram marcas de uma briga simples. Eram evidências de violência, de tortura. Ele pensou por um momento em como lidar com a situação. Poderia acordá-las e puni-las imediatamente. Mas uma simples punição não curaria as feridas de sua filha. Ele queria uma retaliação completa, uma aniquilação à altura do sofrimento dela. Para acalmá-la, ele tirou do bolso do sobretudo uma pequena caderneta preta. Era uma agenda de contatos secretos que apenas comandantes de grandes unidades possuíam. Sofia, a partir de agora, o pai vai resolver isso. Não diga nada. Entre no seu quarto e espere em silêncio. A partir de agora, eu sou a lei nesta base. Júlio César beijou a testa da filha, lançando-lhe um último olhar de determinação. A sargento Sofia assentiu, abriu silenciosamente a porta de seu quarto e entrou. Assim que a porta se fechou, a ternura de pai desapareceu do rosto de Júlio César. Apenas uma fúria fria e calculista permaneceu. Ele não usou o celular. Abriu a caderneta e encontrou o número de emergência de seu chefe do Estado-Maior. Então saiu do prédio e voltou para a escuridão, certificando-se de que o tenente da guarita ainda estava lá, paralisado, em estado de choque. Ignorando-o, Júlio César subiu até o ponto mais alto da base. No terraço do prédio administrativo, sob o ar gelado da madrugada, ele descou o número da caderneta. Assim que a chamada foi atendida, ele proferiu apenas 2 frases: chefe do Estado-Maior. Convocação de emergência. E toda a tropa em prontidão de combate. Sua voz era uma ordem. A ordem absoluta de um comandante militar, que não permitia questionamentos. Do outro lado da linha, o chefe do Estado-Maior, ainda sonolento, tossiu brevemente e respondeu com firmeza: entendido, meu general. A chamada foi encerrada. Júlio César voltou ao prédio dos alojamentos. Parou em frente à porta do quarto no final do corredor, onde as algozes de sua filha dormiam. Ele ficou ali por um momento. Então tirou uma caneta tinteiro do bolso e anotou algo em sua caderneta. Sua raiva era como um vulcão prestes a explodir, silenciosa, contida e letal. Após a breve anotação, ele guardou a caneta. Era hora de agir. Ele olhou para a porta onde as superiores de sua filha dormiam. A voz desesperada de Sofia ainda ecoava em seus ouvidos. Em vez de arrombar a porta, ele pegou o celular e ligou novamente para seu chefe do Estado-Maior. O oficial já estava em pleno processo de colocar todo o comando militar em estado de alerta. A partir deste momento, declaro o alojamento de graduadas e oficiais da 11ª Brigada de Infantaria Leve como zona de operação. Assumo o comando direto e total da área como autoridade máxima. A voz do chefe do Estado-Maior traía sua perplexidade, mas ele não podia questionar a ordem de seu comandante. Entendido, meu general. Aguardo novas ordens. Júlio César desligou. O prédio de alojamentos era agora a linha de frente de sua operação de resgate. Ele bateu na porta do final do corredor com o punho fechado com força. O som, alto e ameaçador, quebrou a quietude da noite. Alvorada. Sua voz ecoou, carregada com a autoridade de um general. De dentro, ouviu-se apenas um murmúrio sonolento. Júlio César bateu uma segunda vez com mais força, como se fosse quebrar a porta. A comandante do quarto, levante-se e abra a porta. Desta vez, uma voz irritada respondeu de dentro. Era a capitã. Quem é? Que barulho é esse de madrugada? Se for um sargento, fique quieto. Quer que eu chame o oficial de dia? A arrogância e a falta de respeito na voz dela fizeram a raiva de Júlio César transbordar. Ele considerou por um instante arrombar a porta, mas optou pela disciplina de um comandante. Elas seriam destruídas, mas de acordo com as regras e procedimentos. Ele se encostou na parede do corredor e ordenou novamente. Eu sou o comandante militar do Sudeste. Abram a porta imediatamente e formem no corredor. Esta é uma ordem da mais alta autoridade presente. O quarto mergulhou em um silêncio súbito. A ideia de um general de exército no meio da noite, no corredor de um alojamento feminino, dando ordem de formatura, era inconcebível.
Elas hesitaram, achando que era uma brincadeira ou um engano. Mas logo ouviram passos e a porta se abriu cautelosamente. 3 militares apareceram, todas com expressões de espanto. De pijama, com os cabelos desgrenhados e roupas amassadas. Entre elas estavam a capitã, a tenente e a primeira sargento que sua filha mencionara. A capitã tentou entender a situação, mas a presença esmagadora de Júlio César, mesmo de sobretudo, a intimidou. Ela não viu as estrelas, mas a palavra comandante e a aura perigosa que ele emanava fizeram perceber que aquilo era real. Brasil. Meu general. Aconteceu alguma coisa? É uma emergência? A capitã perguntou com a voz trêmula. Júlio César as encarou. Seu rosto não exibia um único traço de sorriso ou calor. Seus olhos eram os de um promotor, colocando-as no banco dos réus. É uma emergência. Vocês 3, sigam-me. E não abram a boca sem a minha permissão. Júlio César se virou e começou a caminhar pelo corredor. A capitã, a tenente e a sargento, aterrorizadas, trocaram olhares rápidos, vestiram-se às pressas e o seguiram. Enquanto atravessavam a base, elas sentiam que haviam cometido um erro terrível, mas não conseguiam sequer imaginar a dimensão e as consequências desse erro. Júlio César as levou ao prédio administrativo. Em frente ao prédio, seu chefe do Estado-Maior, um coronel, já havia chegado. Sem avisar o comandante da unidade, seguindo as ordens do general, ele já havia mobilizado a polícia do Exército do comando e posicionado parte do efetivo do lado de fora do portão da base. Tudo foi executado como uma operação secreta. Ao entrar no prédio administrativo, Júlio César fez as 3 militares pararem. Vocês 3. Fiquem aqui e aguardem. Posição de sentido. Não se movam nem falem até eu voltar. Ele deu a ordem e entrou no prédio. Foi direto para a sala do comandante daquela unidade, o major. Dentro da sala, o major, pego de surpresa, estava atrapalhado, tentando ajeitar a farda. Júlio César perguntou friamente: Você sabia dos abusos e do assédio no alojamento da sargento Sofia Matos? O major arregalou os olhos. Ele gaguejou em pânico. Meu general, eu nunca recebi nenhum relatório sobre isso. Júlio César bateu a mão na mesa do major. Seu olhar não tolerava mentiras. Um comandante não precisa de relatório para saber. A situação de cada militar sob seu comando é sua responsabilidade. Minha filha estava sendo torturada a ponto de beirar a morte, e o comandante alega que não sabia? Que motivo eu tenho para acreditar nessa desculpa? O rosto do major ficou branco como papel. Ele percebeu que sua carreira militar estava acabando naquela madrugada fria. Com uma única pergunta, Júlio César sentenciou o major por negligência. Ele pegou o telefone da sala e deu outra ordem ao seu chefe do Estado-Maior. Contate o comandante da 2ª Divisão de Exército e o chefe de pessoal imediatamente. Diga-lhes para enviar a polícia do Exército para esta base. O objetivo da operação é investigar a negligência do comandante e a agressão e tortura contra uma sargento. E informe ao comandante da divisão que ele deve exonerar o major-comandante desta unidade. Execute imediatamente e me informe. Júlio César destituiu o major de toda a sua autoridade, deixando-o sem chance de reação. O major desmoronou ali mesmo. Júlio César abriu a porta da sala e saiu. No corredor, a capitã, a tenente e a sargento ainda estavam em posição de sentido. Atrás delas, o tenente e o soldado da guarita também haviam sido chamados e aguardavam, aterrorizados. Júlio César parou em frente às 3 militares. A partir de agora, vocês estão privadas de seus direitos como militares. Todos os atos cruéis que vocês cometeram contra minha filha serão pagos com a carreira militar de vocês. Suas palavras não eram uma ameaça, mas uma sentença que já havia começado a ser executada. Quando a polícia do exército chegasse, aquela base seria completamente purificada. Naquela madrugada, a caçada do general Júlio César Matos estava apenas começando. Eram 4 horas da manhã. A base estava imersa em uma tensão extrema.
Apenas alguns minutos haviam se passado desde que o general Júlio César ordenara a exoneração do comandante e a convocação da Polícia do Exército. Graças à ação rápida de seu chefe do Estado-Maior, o comandante da 2ª Divisão de Exército e seu chefe de pessoal foram acordados e informados, chocados, sobre a situação sem precedentes. A ordem do general foi executada imediatamente. O agora ex-comandante da unidade, o major, estava em sua sala, despojado de toda autoridade, aguardando atordoado por sua transferência. No corredor do prédio administrativo, Júlio César encarou 5 militares perfilados. A capitã, a tenente e a primeira sargento e ao lado delas, o tenente e o soldado da guarita que o haviam insultado. Eu tenho um registro de cada agressão e ato de tortura que vocês infligiram à minha filha, a sargento Sofia Matos. O que vocês fizeram não foi apenas uma traição ao dever militar, mas um crime de abuso de autoridade contra uma subordinada. Júlio César lembrou-se dos hematomas de sua filha, e sua voz se encheu de fúria. Suas palavras eram inabaláveis. A capitã, com o rosto à beira das lágrimas, implorou: meu general, foi um mal-entendido. Nós só estávamos tentando impor disciplina, por uma questão de treinamento. Nunca houve agressão. A expressão do general permaneceu gélida. Mal-entendido? As marcas vermelhas e roxas no pulso da minha filha são um mal-entendido? Ela ligar para o pai no meio da noite, chorando e implorando por ajuda, é treinamento. A disciplina de que vocês falam é apenas uma desculpa para sua violência sádica. Ele não queria mais ouvir suas desculpas. Pegou o celular e contatou seu chefe do Estado-Maior. Quando a PE chega? Meu general, o comandante da Polícia do Exército já chegou ao portão, liderando pessoalmente a tropa. A PE da 2ª Divisão também se juntou a eles e está monitorando a situação. Júlio César assentiu. Assumam o controle total do portão. Proíbam a entrada e saída de todos os militares e veículos. Isolar completamente o local do mundo exterior. Ele gesticulou para os militares no corredor. Agora a investigação oficial sobre a sua conduta militar começará. O passado e o futuro de vocês serão vasculhados com a mesma intensidade do sofrimento que vocês causaram à minha filha. Naquele momento, o som de coturnos ecoou do lado de fora do prédio administrativo. A polícia do exército havia chegado. A base se transformou subitamente em uma cena de crime. O comandante da PE, um coronel, aproximou-se de Júlio César e prestou uma continência impecável. Brasil. Coronel Fábio Nunes, comandante da Polícia do Exército, apresento-me pronto para o serviço. Júlio César respondeu brevemente à continência. Bom trabalho, Coronel Nunes. A partir de agora, siga minhas ordens. Sim, meu general. As suas ordens. Primeiro, prenda estes 5 militares em flagrante. O tenente da guarita por insubordinação e desacato a superior e falha no procedimento de identificação. As outras 3 por agressão e tortura contra uma subordinada. Leve-os imediatamente para o quartel da PE e coloque-os em celas solitárias. Corte toda e qualquer comunicação com o exterior. O coronel Fábio Nunes executou a ordem sem hesitar. Soldados da PE se aproximaram e começaram a algemar os 5 militares. No momento em que as algemas se fecharam em seus pulsos, a capitã gritou: meu general, isso é um exagero. Pelo menos nos deu direito de falar com um advogado. A voz de Júlio César se sobrepôs ao seu grito. Vocês deram à minha filha a chance de se defender? A justiça para seus atos cruéis será aplicada de acordo com o Código Penal Militar. Os direitos de um militar só são reconhecidos quando ele cumpre seu dever. Ele deu ordens adicionais ao coronel Nunes. Segundo, isolem o alojamento feminino. Convoquem todas as militares em formatura de emergência do lado de fora. E confisquem e revistem os armários pessoais e os celulares de todas, incluindo o da sargento Sofia Matos. Quero todas as provas relacionadas a esse sistema de abuso e tortura. Esta ordem significava um expurgo total, utilizando ao máximo a autoridade do comandante militar. Os soldados da PE se moveram em uníssono em direção ao alojamento. Júlio César, controlando toda a situação, contatou novamente seu chefe do Estado-Maior.
Ordene ao chefe de pessoal que emita uma diretriz especial do comandante para todas as unidades do Comando Militar do Sudeste. A partir de hoje, qualquer caso de agressão, assédio moral ou sexual contra subordinados, incluindo sargentos e soldados, resultará na punição mais severa, incluindo a exoneração imediata do comandante da unidade. E crie e ative imediatamente um canal de denúncias anônimas. Naquela madrugada, a raiva de Júlio César Matos estava se transformando de uma vingança pessoal em um procedimento oficial para restaurar a disciplina em todo o seu comando. Sua vingança pessoal se sublimava em um expurgo público, tornando-se o olho do furacão que abalaria todo o exército na região. Eram 5 da manhã. A área em frente ao alojamento feminino estava completamente cercada pela polícia do exército. Um perímetro rigoroso foi estabelecido, e apenas a PE externa à unidade podia entrar ou sair da zona de operação. Seguindo a ordem do general, todas as militares foram acordadas e reunidas do lado de fora, no ar frio. Em seus rostos, uma mistura de ansiedade, confusão e, para algumas, puro medo. Júlio César recebeu o relatório do coronel Fábio Nunes. Meu general, as 3 réis, a capitã, a tenente e a sargento, foram transportadas com segurança para o quartel da PE. Estão em celas solitárias, aguardando o interrogatório. As outras militares estão em formatura do lado de fora do prédio. A busca e apreensão nos alojamentos está em andamento. Excelente, coronel. A revista deve ser minuciosa. Foque especialmente nos celulares. Tenho certeza de que haverá provas de insultos ou menções ao assédio contra a sargento Sofia Matos em grupos de conversa ou mensagens privadas. A previsão de Júlio César estava correta. Com sua vasta experiência, ele sabia que esse tipo de abuso frequentemente deixava rastros digitais. Pouco depois, um soldado da PEI correu até o coronel Nunes e lhe entregou uma pequena agenda. Meu coronel, encontramos isto no armário pessoal da capitã. Parece ser um diário de observação sobre a sargento Sofia Matos. O coronel Nunes pegou a agenda, verificou o conteúdo e relatou imediatamente a Júlio César. Meu general, este diário está cheio de anotações maliciosas sobre a sargento Matos. Citações como falta de treinamento básico, insubordinada junto com ataques pessoais e ameaças de punição estão detalhadas aqui. Júlio César não precisou ver a agenda. Ele já tinha certeza dos fatos. Isso por si só é uma prova crucial de tortura psicológica. Coronel, entre em contato com a assessoria jurídica da divisão e peça que enviem um promotor militar ao local imediatamente. Usaremos esta prova para abrir uma investigação formal. Ele voltou seu olhar para as militares reunidas do lado de fora. No ar frio da madrugada, elas tremiam, trocando olhares nervosos. Júlio César parou diante delas. Aquelas entre vocês que cometeram abusos contra a sargento Sofia Matos, ou que assistiram em silêncio, ou que sabiam e não relataram, todas vocês violaram a disciplina desta unidade. Eu lhes darei uma última chance. Sua voz era calma, mas a ameaça contida nela gelou a espinha de todas. Quem se apresentar voluntariamente à polícia do exército agora e confessar, terá sua cooperação considerada como atenuante. Mas se permanecerem em silêncio e a investigação posterior revelar seu envolvimento, receberão uma punição severa, equivalente à de negligência de comando. A oferta de Júlio César não era um simples convite à confissão. Era uma tática de guerra psicológica para destruir a confiança entre as cúmplices e levá-las à autodestruição. Como comandante militar, no auge de sua autoridade, ele sabia o quão eficaz essa pressão psicológica poderia ser. Momentos depois, uma sargento que estava na frente da formação deu um passo à frente, hesitante. Com lágrimas nos olhos, ela se aproximou de um oficial da PE. Eu vi a sargento Sofia Matos ser assediada. Ouvi a capitã e a tenente agredirem verbalmente. Eu queria denunciar, mas tive medo de represálias e me calei. A confissão desta sargento foi a primeira peça de um dominó. Após ela, várias outras graduadas e oficiais subalternas começaram a admitir cautelosamente seu papel como espectadoras silenciosas e a detalhar os atos cruéis das superiores. O coronel Nunes registrou todas as confissões e separou as delatoras, colocando-as sob proteção.
Seus testemunhos seriam a prova decisiva para levar as 3 réis, agora presas, a um tribunal militar. Júlio César não julgou as que confessaram. Em vez disso, usou sua autoridade de comandante para garantir que a justiça fosse feita. Ele estava provando, de forma inequívoca, que aquela base não era um lugar governado por emoções pessoais, mas um lugar onde a disciplina e a justiça prevaleciam. O ar frio da madrugada se misturava com o fervor da justiça da polícia do exército, arrastando toda a base para um redemoinho de mudança revolucionária. Antes do nascer do sol, quando o céu começava a clarear, Júlio César retornou à sala de comando do prédio administrativo com o coronel Fábio Nunes. A operação de busca e apreensão estava quase concluída, e a notícia da chegada de um promotor militar ao local já havia sido confirmada. A promotora era uma capitão do Serviço de Justiça. Embora convocada de emergência, ela compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Após prestar continência a Júlio César, ela começou a revisar a lista de evidências apreendidas pela PE. Júlio César deu ao coronel Nunes suas diretrizes finais para a investigação das 3 réis. Coronel, a capitã, a tenente e a primeira sargento serão investigadas sob prisão preventiva por suspeita de crime militar de agressão e tortura contra a sargento Sofia Matos. O diário de observação da capitã é a prova central, demonstrando intenção maliciosa e assédio contínuo. Processe-as de acordo com o Código Penal Militar, sem margem para erro. Sim, meu general. Cooperaremos com a promotora para conduzir uma investigação rápida e completa. O tenente e o soldado da guarita serão submetidos a processo disciplinar por insubordinação, desacato e negligência. Júlio César considerou a punição para os militares da guarita adequada. O crime deles era de uma natureza diferente da violência infligida à sua filha. Ele concentrou toda a sua fúria nas 3 militares que causaram feridas físicas e psicológicas em Sofia. Ele pegou o telefone da sala de comando e contatou o chefe de pessoal. Chefe, convoque imediatamente um conselho de justificação para o major exonerado e discuta a punição mais severa por negligência. E precisamos nomear um novo comandante para esta unidade. A ausência de comando afeta gravemente a disciplina. Com base na situação, já tomei providências para enviar uma major, a mais correta e com reputação ilibada, como comandante interina. A nova comandante chegará à base em breve, relatou o chefe de pessoal. Júlio César demonstrou sua determinação como comandante militar ao erradicar completamente a raiz do mal e plantar justiça e disciplina em seu lugar. Sua fúria pessoal resultou em uma consequência pública, o restabelecimento da ordem em todo o seu comando. Após todas as medidas terem sido tomadas, Júlio César deu uma última ordem ao coronel Nunes. Transfira a sargento Sofia Matos desta unidade. Para que ela possa esquecer o pesadelo que viveu aqui, providencie uma transferência especial para uma unidade diretamente subordinada ao comando, uma que seja exemplar em disciplina e cujo comandante seja uma pessoa de caráter. Todo o processo deve ser conduzido com sigilo e rapidez. O coronel Nunes prestou continência. Entendido, meu general. A segurança e a proteção da sargento Matos serão nossa prioridade máxima. Júlio César saiu da sala de comando. A luz do sol da manhã começava a iluminar o corredor. Ele se dirigiu ao alojamento, agora liberado do controle da PE. Sua filha, Sofia, o esperava em frente ao seu quarto. Ela não chorava mais. Em seus olhos não havia medo, mas alívio e gratidão. Ao seu lado, estavam algumas das sargentos que haviam confessado. Júlio César se aproximou da filha e segurou sua mão. Sua mão não tinha a rigidez de um general, mas o calor de um pai. Sofia, acabou. Não há mais ninguém nesta base para te atormentar. Você irá para um novo lugar e recuperará sua honra como militar. A sargento Sofia assentiu. Ela conteve uma mistura complexa de emoções e não soltou a mão do pai. Júlio César saiu do alojamento com sua filha. Em frente ao portão da base, o carro oficial enviado por seu chefe do Estado-Maior ainda o aguardava. Ele colocou a filha no carro e sentou-se no banco do passageiro. No momento em que o carro passou pela guarita, o tenente que o havia insultado horas antes estava em posição de sentido, prestando uma continência impecável.
Júlio César não olhou para ele. Ele só pensava na segurança de sua filha, sentada ao seu lado. A tempestade que seu sobretudo frio e suas estrelas escondidas haviam provocado naquela madrugada purificou completamente todos os maus hábitos e injustiças daquela base. A fúria de um pai se tornou o catalisador para corrigir a disciplina de todo um comando militar. Alguns dias após a partida do general Júlio César Matos, às 7 da manhã, o Comando Militar do Sudeste operava em um estado de emergência sem precedentes. O chefe do Estado-Maior e o chefe de pessoal estavam extremamente ocupados, executando as ordens especiais do comandante que haviam sido emitidas durante a noite. A sargento Sofia Matos já havia sido transferida para uma unidade segura sob o comando direto do general, e a investigação da Polícia do Exército sobre as réis presas prosseguia sem percalços. No entanto, uma resistência inesperada surgiu contra essa operação de expurgo. O comandante da 2ª Divisão de Exército, o general de divisão Ricardo Almeida, expressou abertamente sua objeção às ordens do comandante militar. O general Almeida, através do chefe de pessoal, solicitou uma reunião de emergência com Júlio César. Assim que o pedido foi aceito, ele foi até o gabinete do comandante militar. O gabinete estava carregado com uma tensão palpável. O general Almeida, com a voz alterada, questionou Júlio César. Meu general, esta medida é excessiva. Exonerar um major e prender uma capitã e uma tenente em flagrante é um ato de abuso de poder baseado em emoções pessoais. A confiança na cadeia de comando está sendo destruída. O general Almeida sabia que a sargento Sofia Matos era filha do comandante. Ele acreditava que Júlio César estava agindo movido pela fúria de um pai, minando a disciplina pública. Júlio César, encostado em sua mesa, respondeu com uma voz calma, mas fria como gelo. General Almeida, você está confundindo disciplina com justiça. Se um comandante ignora o sofrimento de seus subordinados e tolera ou encobre agressões e tortura em sua unidade, ele não tem o direito de comandar. A exoneração é a medida correta. Mas oficiais e sargentos são o núcleo do nosso exército. Tratá-los todos como criminosos e prendê-los afeta gravemente o moral e a estrutura de comando de toda a divisão. Como comandante da divisão, peço que reconsidere e anule esta ordem para proteger a autoridade de comando. O general Almeida não cedeu, exigindo que o comandante militar revogasse suas ordens. Júlio César levantou-se lentamente de sua cadeira. Seu olhar parecia perfurar as 3 estrelas nos ombros do general Almeida. General, sua autoridade de comando só é protegida quando você cumpre sua honra e responsabilidade como militar. Que autoridade precisa um comandante que sabe das injustiças e não age? Sua atitude, neste momento, beira a insubordinação. Júlio César falou com firmeza. Se você realmente quer proteger a autoridade de comando, então deve garantir que o Conselho de Justificação investigue minuciosamente a negligência do major exonerado e informe claramente aos soldados da divisão a gravidade dos atos de tortura cometidos pelos oficiais e graduados presos. Essa é a medida justa que você, como comandante, deve tomar. Ele não prolongou o debate. Júlio César convocou o chefe de pessoal e, na frente do general Almeida, deu uma ordem poderosa. Chefe de pessoal, informe novamente ao general Almeida que todas as minhas ações foram executadas em estrita conformidade com o Código e os regulamentos militares. Ordene que ele retorne imediatamente à sua divisão e coopere ativamente com a operação de expurgo. Se ele continuar a desobedecer ou a negligenciar as ordens de comando, solicitarei em meu nome a abertura de um conselho de disciplina contra ele. Não tolerarei nenhuma tentativa de minar a autoridade deste comando. O general Almeida finalmente cedeu diante da decisão fria e da vontade inabalável de Júlio César. Ele percebeu que não estava confrontando a fúria de um pai, mas a justiça de um comandante. Com a voz trêmula, ele prestou continência. Entendido, meu general. Seguirei suas ordens, cooperarei com a operação e restabelecerei a disciplina na divisão. Depois que o general Almeida se retirou, Júlio César deu novas instruções ao seu chefe do Estado-Maior. Chefe, mantenha o general Almeida sob observação.
Reforce o controle de informações através da Polícia do Exército para evitar conflitos ou agitações desnecessárias dentro da 2ª Divisão de Exército devido a este incidente. A determinação deste comando em realizar a justiça deve ser claramente comunicada a todas as tropas. Ao reprimir a insubordinação de um general de divisão com um único golpe, Júlio César provou mais uma vez que sua autoridade dentro do comando era absoluta. O incidente serviu de aviso para todos os comandantes, e o carisma de Júlio César se solidificou como uma fortaleza de aço. A investigação sobre as 3 militares presas no quartel da PE avançou rapidamente. Como Júlio César previra, a Polícia Militar conseguiu obter provas digitais decisivas dos celulares e armários apreendidos, que comprovavam os atos de tortura. O relatório da investigação revelou que o grupo de mensagens liderado pela capitã e pela tenente estava repleto de zombarias e linguagem ofensiva contínuas contra a sargento, Sofia Matos. Elas se referiam a Sofia por apelidos depreciativos e trocavam mensagens com conteúdo de ameaças físicas. Hoje dei um aperto na sargento Matos, o choro dela foi música para os meus ouvidos. O treinamento de recruta tem que ser assim, mensagem da tenente. Pega leve. E se isso der problema mais tarde? Mensagem da sargento. Relaxa. Somos as mais antigas, quem vai ter coragem de nos questionar? O comandante vai fechar os olhos para isso. Este registro do grupo de mensagens revelou claramente que elas haviam realizado os atos de tortura de forma sistemática e contavam com a conivência do comando, demonstrando uma intenção maliciosa. A mensagem da sargento, em particular, provou seu envolvimento por omissão. Com essas provas digitais em mãos, a promotora militar solicitou imediatamente a prisão preventiva das 3 réis. Elas estavam destinadas a enfrentar um tribunal militar. Júlio César revisou o relatório da investigação do Coronel Nunes. O documento continha detalhes da violência e do assédio que sua filha havia sofrido. Ele tentou manter a compostura como comandante, mas a fúria de pai mais uma vez atingiu seu coração com força. Ele contatou o chefe da assessoria jurídica e deu instruções especiais para o julgamento militar. Chefe, este caso deve se tornar um exemplo para restabelecer a disciplina militar. A vítima, Sargento Sofia Matos, deve ser totalmente protegida de qualquer pressão psicológica durante o processo. E a gravidade dos crimes das réis e o alto risco de reincidência devem ser fortemente enfatizados ao tribunal. Não tolerarei uma sentença branda. As diretrizes de Júlio César funcionaram como uma forte pressão sobre o tribunal militar. A assessoria jurídica começou a se preparar para aplicar o mais alto nível da lei militar a este caso. Dias depois, o primeiro julgamento ocorreu no tribunal militar. As 3 militares, sentadas no banco dos réus, pareciam exaustas. Elas vestiam a farda, mas não havia mais vestígio de honra militar nelas. A promotora militar, com base nas provas digitais e nos testemunhos das delatoras, incluindo o de Sofia Matos, expôs detalhadamente os fatos da tortura e agressão. As provas eram claras e devastadoras. O advogado de defesa das réis argumentou que tudo não passou de um mal-entendido durante o treinamento de uma recruta, um esforço para estabelecer disciplina, e apelou por clemência. No entanto, as mensagens de zombaria e humilhação no grupo de mensagens anularam essa defesa. Júlio César, informado sobre o andamento do julgamento, preparou seu golpe final. Ele apresentou uma petição ao Tribunal Militar em nome do comandante militar. A petição continha o seguinte: este caso não é um simples conflito pessoal. É o colapso da disciplina militar e um crime desumano que ameaçou a vida de uma subordinada. O Exército é uma organização que protege a vida do povo. Se esse mesmo Exército abusa dos fracos internamente, ele não tem valor para existir. Como comandante militar, exijo que a pena máxima seja imposta a elas em nome de todos os soldados. A petição do comandante teve um impacto decisivo no tribunal. Foi o momento em que a fúria e a justiça de um indivíduo se materializaram através da lei militar. Com base nas provas digitais e na forte vontade do comandante, o tribunal militar sentenciou as 3 réis a longas penas de prisão e a expulsão do exército. Suas carreiras militares foram encerradas para sempre.
Júlio César realizou perfeitamente sua vingança como pai e como comandante, deixou um precedente histórico ao purificar seu comando. Sua decisão implacável se tornou a nova lei do Comando Militar do Sudeste. A dura sentença do Tribunal Militar se espalhou por todo o comando, gerando uma onda de medo e tensão. Um general de 4 estrelas que transformou uma vingança pessoal em um expurgo público, exonerando comandantes, prendendo oficiais e sargentos e expulsando-os do exército, era um evento sem precedentes. A determinação do comandante contra o abuso e a tortura de subordinados ficou clara, levando todos os comandantes e militares do comando a uma autoavaliação. Júlio César usou esse medo como uma ferramenta para restabelecer a disciplina. Ele emitiu uma ordem especial com 3 diretrizes principais. 1. Responsabilização do comando. Todos os comandantes de unidade serão responsabilizados e receberão a punição mais severa em caso de abuso ou tortura, independentemente de terem conhecimento do fato ou não. 2. Ativação de canal de denúncias anônimas. Um canal de denúncias anônimas será estabelecido, e a proteção total do denunciante será garantida em nome do comandante militar. 3. Avaliações psicológicas regulares. Todos os militares serão submetidos a avaliações psicológicas periódicas para identificar e tratar imediatamente indivíduos com tendências agressivas ou problemas de adaptação. Essas 3 ordens abalaram fundamentalmente toda a estrutura de comando. Os comandantes passaram a monitorar de perto o estado psicológico e as condições de vida de cada um de seus subordinados. Os militares que cometiam ou toleravam abusos começaram a se conter, temendo as denúncias anônimas. Júlio César, acompanhado pela assessoria jurídica e pela P, começou a fazer visitas surpresa às unidades onde haviam sido registradas denúncias. Suas inspeções surpresa, apelidadas de expurgo do general, maximizaram o medo em todo o comando. Em uma visita surpresa a um batalhão de artilharia, ele confirmou uma denúncia anônima sobre agressões habituais por parte de sargentos. No local, ele repreendeu severamente o comandante do batalhão e ordenou a PEI que prendesse os agressores em flagrante. Suas ações eram consistentes e sem exceções. Oficiais ou sargentos, independentemente da patente, que violassem a disciplina e usassem de violência contra subordinados, não escapariam de seu julgamento. Dentro do exército, Júlio César passou a ser chamado de General de Ferro ou o Juiz. Sua determinação e frieza criaram uma onda de purificação que erradicou completamente os abusos. Através desse processo, a disciplina do Comando Militar do Sudeste atingiu o nível mais alto da história. A onda de purificação também trouxe mudanças positivas. O moral dos sargentos e soldados subalternos aumentou visivelmente. Eles tinham a certeza de que o comandante ouvia suas vozes e reparava as injustiças, o que se traduziu em um aumento da capacidade de combate do comando. Júlio César ordenou que seu chefe do Estado-Maior quantificasse o moral e a disciplina de todas as unidades e lhe reportasse semanalmente. Seu estilo de gestão era implacável, mas eficiente. A sargento Sofia Matos encontrou estabilidade em sua nova unidade e pôde se concentrar em suas funções como militar. Ela sentia uma profunda gratidão e orgulho pelo fato de que a ação enérgica de seu pai estava mudando não apenas a vida dela, mas o exército inteiro. O expurgo de Júlio César tornou-se um exemplo de como a autoridade de um comandante, indo além de uma vingança pessoal, pode ser usada para realizar a justiça organizacional. Seu sobretudo frio e suas 4 estrelas se tornaram símbolos de justiça e disciplina. No auge da operação de expurgo do Comando Militar do Sudeste, o general Júlio César Matos enfrentou um problema inesperado. O Alto Comando do Exército em Brasília anunciou uma auditoria interna sobre o exercício de sua autoridade e as punições consideradas excessivas. A Inspetoria-Geral do Exército recebeu alegações de que as ações de Júlio César haviam ultrapassado os regulamentos e constituíam abuso de poder. A opinião de que a punição do major exonerado fora desproporcional ganhava força. Em seu gabinete, Júlio César convocou seu chefe de pessoal e o chefe da assessoria jurídica. Sua expressão era fria, mas ele intuía que aquela auditoria era mais do que um procedimento de rotina, poderia ser uma ofensiva política.
Chefe da assessoria jurídica em preparação para a auditoria de Brasília, devemos provar que cada uma de nossas ações foi executada sem o menor desvio da lei militar. Use as provas dos atos de tortura e os depoimentos das vítimas como nosso escudo mais forte. Sim, meu general. Todas as punições e prisões foram realizadas dentro da sua autoridade operacional e de comando, e as provas obtidas foram validadas em um tribunal militar. Não há falhas processuais, relatou o chefe jurídico com firmeza. Júlio César perguntou ao chefe de pessoal: você investigou a origem desta auditoria repentina? O chefe de pessoal respondeu com voz tensa: meu general, há informações de que por trás do major exonerado existe uma linha de influência dentro do alto comando. O major é conhecido por ter uma amizade pessoal próxima com um general de alta patente, colega de turma do comandante do Exército na Academia Militar. Júlio César fechou os olhos. As lutas de facções e as disputas de poder invisíveis dentro do Exército estavam tentando sabotar sua justa purificação. Sua fúria agora se voltava para um inimigo maior do que a vingança pessoal, a corrupção endêmica dentro da instituição. Chefe de pessoal, se eles iniciaram uma auditoria contra nós, nós devemos encontrar suas fraquezas. Investigue secretamente todos os fatos de corrupção relacionados à linha de generais de alta patente que está protegendo o major. Eu não vou apenas me defender. Vou contra-atacar. Esta era a segunda cartada de Júlio César. Ele estava arriscando sua própria posição como comandante para enfrentar de frente a disputa de poder no alto comando. Dias depois, a equipe de auditoria do alto comando do Exército chegou ao quartel-general do Comando Militar do Sudeste. O líder da equipe era um general de brigada de aparência rígida. O líder da auditoria, com uma atitude polida, mas firme, questionou Júlio César. Meu general, suas ações no caso da sargento Sofia Matos foram rápidas e decisivas. No entanto, o nível da punição do major exonerado e a sentença severa imposta aos oficiais presos se tornaram controversos dentro do Exército. Gostaríamos de verificar se sentimentos pessoais não influenciaram suas decisões. Júlio César olhou diretamente para o líder da auditoria. Em vez da resposta que a equipe de auditoria queria ouvir, ele falou sobre a justiça fundamental. General, quando minha filha chorava todas as noites, implorando ao pai para salvá-la, eu não era o comandante, eu era um pai. Mas cada ação que tomei foi baseada nas ordens e na disciplina de um comandante. As provas de agressão e tortura foram confirmadas em um tribunal. Por que sentimentos pessoais seriam um problema ao se fazer justiça? Ele desafiou o general diretamente. Se o objetivo da auditoria é a justiça, então vocês não deveriam estar auditando a mim, que estou erradicando a corrupção, mas sim aqueles que toleraram os atos de tortura e agora tentam obstruir as ações justas de um comandante. Se o senhor é verdadeiramente um soldado, deve enxergar onde está o verdadeiro mal. A firmeza e o contra-ataque de Júlio César pegaram o líder da auditoria de surpresa. O comandante, em vez de se defender, assumiu uma postura de contra-ataque confiante. A auditoria era o prelúdio de uma reviravolta dupla destinada a derrubar a autoridade de Júlio César, mas ele já estava se preparando para uma batalha ainda maior. A visita da equipe de auditoria do alto comando foi recebida por Júlio César como uma declaração de guerra. O general de brigada que liderava a equipe, embora fingisse seguir um procedimento justo, tinha em suas perguntas a clara intenção de enquadrar as ações de Júlio César como um abuso de poder motivado por emoções pessoais. Enquanto a auditoria prosseguia, Júlio César, com base nas informações de inteligência de seu chefe de pessoal, planejou meticulosamente seu ataque contra o inimigo invisível. De acordo com um relatório urgente, a linha de generais que protegia o major exonerado era composta por oficiais de alta patente com laços profundos com o comandante do Exército. Eles viam o expurgo de Júlio César como um ataque a um membro de sua facção e um desafio à sua influência sobre as nomeações dentro do comando. Júlio César convocou novamente o líder da auditoria ao seu gabinete. General, o resultado desta auditoria não importa. As ações que tomei demonstram minha responsabilidade como comandante e meu compromisso com a justiça. Agora, não quero discutir a auditoria, mas a verdade. Júlio César abriu sobre a mesa um relatório confidencial que seu chefe de pessoal havia compilado durante a noite.
O relatório continha suspeitas de corrupção e desvio de verbas em unidades anteriores comandadas pelo major exonerado. Além do caso da sargento Sofia Matos, o major já tinha um histórico de negligência crônica e má gestão de subordinados. General, sua equipe de auditoria considera a exoneração deste major excessiva. No entanto, de acordo com este relatório, este major já não tinha qualificação para comandar há anos. Na verdade, o que me intriga é como este major conseguiu evitar punições e ser promovido por tanto tempo. A pergunta de Júlio César mudou completamente o foco da auditoria. O rosto do líder da auditoria endureceu enquanto ele examinava o relatório. Júlio César jogou sua última cartada. Ele ligou diretamente para o inspetor-geral do Exército. Inspetor-geral, estou aqui com o general de brigada, líder da equipe de auditoria. Acabamos de obter informações graves sobre a má conduta passada do major exonerado. Essas informações sugerem que o major cometeu atos de corrupção sob a proteção de um general de alta patente específico. Júlio César estava usando sua máxima autoridade para defender sua legitimidade e, ao mesmo tempo, atacar a corrupção do alto comando. Inspetor-geral, auditar se eu agi por emoções pessoais é justo. Mas a proteção de altos oficiais que minam a disciplina militar e desviam o orçamento de defesa é um problema para todo o Exército. Solicito que a Inspetoria-Geral reinvestigue minuciosamente o caso deste major e investigue também quem o protegeu. Esta foi a reviravolta dupla e a declaração de guerra total de Júlio César. Ele queria que o que começou com a vingança por sua filha se expandisse para uma enorme operação de limpeza da corrupção de poder dentro do Exército. O inspetor-geral ficou chocado com a firmeza de Júlio César e a gravidade das informações que ele apresentou. A Inspetoria-Geral suspendeu imediatamente a auditoria sobre o Comando Militar do Sudeste e iniciou uma reinvestigação sobre a má conduta passada do major exonerado e seus protetores. Ao deixar o gabinete de Júlio César, o líder da auditoria prestou continência com um olhar que misturava respeito e temor. Meu general, admiro sua dedicação à justiça. Júlio César recebeu a continência em silêncio. Ele havia enfrentado a pressão do alto comando de frente, defendendo de forma absoluta sua autoridade e honra. Este incidente ficaria na história como um caso em que o sacrifício pessoal de um comandante erradicou um mal endêmico dentro do Exército. A ofensiva de Júlio César repeliu a auditoria do alto comando e desencadeou uma investigação sobre a corrupção interna, mas lhe trouxe um fardo político. A linha de generais que ele expôs silenciou, mas nas sombras começou a isolá-lo. A vitória do comandante era uma verdade inconveniente para o alto comando. Por trás da bandeira da justiça, restava apenas um herói solitário chamado Júlio César. Em seu gabinete ele recebia um relatório de seu chefe do Estado-Maior. Meu general, o orçamento previsto para o Comando Militar do Sudeste foi suspenso pelo alto comando. A razão oficial é um problema processual decorrente dos resultados da auditoria. Júlio César já esperava essa reação. O poder, incapaz de derrubá-lo com argumentos, começou a pressioná-lo com o controle real do orçamento e das promoções. Você enviou os dados para a avaliação de promoção dos nossos jovens oficiais e sargentos? Sim, meu general. Mas o Departamento de Pessoal do Alto Comando suspendeu as promoções, alegando que reavaliará todos os militares do comando. Isso parece uma retaliação direta. Júlio César sorriu com cinismo. Ele estava aceitando o preço a pagar quando a justiça de um indivíduo colide com a lógica de uma organização. Chefe do Estado-Maior, orçamento e pessoal são os dois eixos que movem um comando. Se eles querem nos isolar, nós devemos nos mover por conta própria. Ele tomou medidas extraordinárias. 1. Execução orçamentária autônoma. Júlio César ordenou que o comando utilizasse suas reservas e receitas próprias para executar o orçamento de operações urgentes e bem-estar da tropa. Foi um confronto direto, usando sua máxima autoridade discricionária. 2. Promoções especiais do comandante. Para os jovens militares cujas promoções foram bloqueadas, ele selecionou os mais destacados e recomendou suas promoções através de uma ordem especial do comandante, pressionando fortemente o alto comando. Foi uma refutação direta à decisão de Brasília.
Júlio César demonstrou não apenas sua capacidade militar, mas também sua determinação política e habilidade de gestão organizacional. Ele tentou minimizar o impacto negativo da pressão do alto comando sobre seus soldados. Chefe do Estado-Maior, a retaliação de Brasília é contra mim. Não deve haver a menor negligência no cumprimento das missões do comando. Pelo contrário, devemos provar que a pressão deles é injusta através de um desempenho impecável. Graças a essas medidas, a confiança dos soldados em seu comandante se fortaleceu ainda mais. Eles sabiam que seu líder estava se sacrificando para proteger a unidade e seus homens. A autoridade de Júlio César permaneceu inabalável. Ele se tornou um herói solitário que, com seu sobretudo frio e suas 4 estrelas, lutou contra a gigantesca corrupção dentro do exército. Seu expurgo purificou o comando, mas o isolou politicamente. Apesar da pressão orçamentária e de pessoal do alto comando, Júlio César Matos continuou a liderar o Comando Militar do Sudeste com justiça consistente e disciplina rigorosa. Sob seu comando, a unidade se tornou uma organização mais forte e justa. Mas seu tempo no cargo não seria longo. A mão invisível do alto comando já estava providenciando sua substituição. Um dia, Júlio César recebeu um telefonema do chefe de gabinete do ministro da Defesa. Meu general, o ministro ordenou que ao final de seu mandato como comandante, o senhor seja transferido para o cargo de conselheiro militar. O cargo de conselheiro militar significava uma aposentadoria honrosa. Era a decisão política do alto comando para excluí-lo de uma posição oficial e minimizar sua influência. A retaliação final por ele ter tocado na corrupção interna. Júlio César atendeu ao telefone com calma. Entendido. Cumprirei as ordens do Ministério da Defesa. Ele poderia ter perdido a batalha, mas sabia que havia vencido a guerra pela justiça. Sua operação de expurgo já havia promovido uma mudança fundamental no comando, e a investigação de corrupção que ele desencadeou no alto comando continuava em andamento. Antes de sua aposentadoria, Júlio César preparou um último discurso para todos os soldados do comando. Soldados do Comando Militar do Sudeste, hoje me despeço de vocês como seu comandante. Como comandante, sempre coloquei a justiça e a disciplina em primeiro lugar. Usar de violência ou abuso contra um companheiro de farda é o mesmo que se render ao inimigo. Seu discurso foi curto, mas intenso. Ele enfatizou a importância de defender a justiça como soldado. Após o discurso, Júlio César fez uma última visita à unidade onde sua filha, Sofia Matos, servia. Sofia estava desempenhando suas funções com uma aparência brilhante e saudável em seu novo ambiente. Pai, a capitão Sofia prestou continência com firmeza. Bom trabalho, capitão. Júlio César sorriu como um pai ao receber a continência da filha. Pai, foi graças ao seu sacrifício e à sua justiça que o comando mudou. Agora, ninguém mais passará pela injustiça que eu passei. Ao ver o crescimento de sua filha, Júlio César sentiu que todas as suas dificuldades foram recompensadas. No dia de sua cerimônia de despedida, Júlio César apareceu vestindo não a farda, mas o mesmo sobretudo cujo botão fora arrancado. Suas 4 estrelas estavam escondidas sob o sobretudo. Sua aparição foi uma performance simbólica do incidente daquela madrugada. A reviravolta final aconteceu logo após a cerimônia de despedida. Um dia após o anúncio de sua transferência para o cargo de conselheiro militar, um documento confidencial do Ministério da Defesa chegou. Júlio César não seria transferido para o cargo de conselheiro, mas nomeado chefe de uma força-tarefa especial para a erradicação da corrupção interna, diretamente subordinada ao ministro da Defesa. Ele manteria sua patente de general de exército e receberia a autoridade suprema para auditar todas as unidades do exército, incluindo o alto comando. Esta foi a reviravolta definitiva, fruto da sua última cartada. O alto comando tentou isolá-lo, mas o ministro da Defesa reconheceu sua capacidade e retidão, dando-lhe o poder máximo para purificar o exército. A vingança de um comandante se sublimou na reforma de toda a força. Seu sobretudo frio se tornou o manto de um juiz da justiça, o símbolo da tempestade que aniquilaria toda a corrupção interna. Júlio César Matos retornou a Brasília como chefe da Força-Tarefa Especial.
Sua nova autoridade era de uma dimensão diferente da que possuía como comandante. Ele exercia poder de nomeação e punição diretamente, iniciando uma operação de expurgo em todo o exército. Seu primeiro alvo foi a linha de generais de alta patente que havia protegido o major exonerado. A força-tarefa, usando os dados que ele havia coletado, rastreou a corrupção por trás do major. Os resultados da investigação foram chocantes. O general que protegia o major estava profundamente envolvido em fraudes de contratos militares e tráfico de influência. Eles haviam formado uma facção, exercendo influência indevida sobre nomeações e orçamentos de unidades subordinadas. Júlio César liderou a investigação com rigor. Escândalos que antes estavam ocultos pelo poder vieram à tona sob sua forte autoridade. Garantam que as provas sejam irrefutáveis. A corrupção deles é o mal fundamental que destruiu a disciplina militar. Como soldado, não posso perdoá-los. Os resultados da investigação foram divulgados pela mídia. A fraude e a corrupção dos generais de alta patente causaram indignação nacional. A opinião pública exigia a limpeza do exército. Finalmente, o general que protegia o major e vários outros de sua facção foram presos ou expulsos do exército. A vontade de justiça de Júlio César prevaleceu até os mais altos escalões. Durante esse processo ele enfrentou constante pressão política, mas com o apoio firme do ministro da Defesa e da opinião pública, cumpriu sua missão sem vacilar. O que começou como a vingança pela sua filha se completou como uma grande reforma que erradicou a corrupção de todo o exército. Seu expurgo não foi apenas uma punição. Foi um desafio que questionou a razão de ser do exército. Seu objetivo final era criar um novo exército, onde os soldados fossem tratados com dignidade e a justiça fosse a regra. Os resultados alcançados por Júlio César como chefe da força-tarefa foram impressionantes. A corrupção interna foi eliminada e as condições de trabalho dos militares subalternos melhoraram drasticamente. Sua vontade de reforma estabeleceu uma nova cultura militar. Ao final da operação de limpeza, Júlio César enfrentou mais uma reviravolta. O comandante do exército renunciou, assumindo a responsabilidade pela queda sucessiva de generais envolvidos em corrupção. E o Ministério da Defesa o informou confidencialmente que ele havia sido nomeado o próximo comandante do Exército Brasileiro. A jornada que começou com um incidente envolvendo sua filha o levou à mais alta honra de liderar todo o exército. A retaliação da elite resultou no resultado paradoxal de colocá-lo no topo. Após assumir o cargo de comandante do exército, Júlio César, em sua primeira diretriz, estabeleceu um novo padrão para a disciplina militar. O exército já perdeu no momento em que um superior usa de violência ou insulto contra um subordinado. O exército mais forte é o exército mais justo. Justiça e direitos humanos são a maior força de combate. Sua nomeação foi chamada internamente de a Revolução do Pai. Alguns anos depois, em um inverno, o general de exército Júlio César Matos, agora comandante do exército, estava no jardim de sua residência oficial, observando a neve cair. Seu sobretudo agora repousava sobre uma farda com 4 estrelas brilhantes. Ao seu lado, estava a Major Sofia Matos. Ela havia continuado sua honrosa carreira militar e se tornado oficial. Em seu rosto, não havia mais vestígios das cicatrizes do passado. Pai, aquela madrugada já parece ter sido há tantos anos, disse a Major Sofia em voz baixa. Júlio César olhou para a filha. Foi porque você teve coragem que eu pude fazer o que fiz. Aquele inverno frio te feriu, mas deu ao nosso exército um novo começo. Naquele momento, o soldado na guarita da residência oficial prestou uma continência impecável. Seu rosto transbordava orgulho e confiança. Júlio César, junto com sua filha, respondeu à continência. Em seu olhar não havia mais raiva ou vingança, mas uma convicção no futuro do exército brasileiro e um afeto caloroso. A lenda do comandante do exército começou com um sobretudo rasgado, 4 estrelas escondidas e a fúria de um pai por sua filha. Aquela operação de terra arrasada na madrugada deu um fruto